Bom, divulgada a lista dos indicados ao Oscar, quem acompanha o canal já provavelmente sabe que eu não gostei de muita coisa, mas tudo bem, eu vou comentar categoria a categoria, algumas de uma forma um pouco mais rápida, outras de uma forma um pouco mais devagar para comentar uma coisa ou outra. Não vou falar das categorias de curta, porque eu não assisti aos curtas ainda, só vou falar depois que eu assisti pelo menos boa parte deles. E eu não vou ficar colocando na tela os filmes, tá? Não vou colocar a imagem deles escrito, porque eu deixei a lista completa de indicados aqui na descrição. Então, enquanto eu falo da categoria, é só vocês verem aqui embaixo todos os indicados. Escolhi isso para poder fazer de uma forma um pouco mais rápida, digamos assim, um pouco mais dinâmica esse vídeo. E lembrando que na sexta-feira vai ter uma live com a participação do Dali e do Márcio Salem, que são votantes do Critics' Choice Awards, para a gente comentar sobre todos os indicados. Aqui, como já era esperado, de forma geral, um ano com muito mais filmes populares ou blockbusters, filmes que tiveram boa bilheteria, o que para o Oscar era tudo que o Oscar queria. Eles estão nessa luta por audiência, e ter filmes como Top Gun Maverick, Avatar, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Elvis, indicados na categoria de melhor filme, é tudo que eles queriam, além de algumas outras categorias. Então essa busca por popularidade talvez resulte em uma audiência um pouco melhor ou não, vamos ver, mas de forma geral era o que o Oscar queria nesse sentido. E tem eu falei que provavelmente iam aparecer vários blockbusters. Eu vejo Top Gun Maverick e Avatar 2, por exemplo, como grandes filmes que não poderiam ficar nunca de fora dessa lista. Elvis e Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo já eram super aguardados, também não há grande surpresa. Nesse sentido, a surpresa vai mais para outro lado. Quando chegar lá, eu comento. E além disso, eu falei que fica cada vez mais difícil prever o Oscar, porque tem muito votante que não vota em sindicato, não vota no BAFTA. Bom, de forma geral, a lista, na maioria das vezes, foi um pouco mais previsível. Talvez ali em direção, em filme, tenha uma vaga que era mais inesperado, mas não chega a ser também uma surpresa extraordinária. É essa 10ª vaga que agora fica em aberto e acabou aparecendo um filme que era não tão esperado, mas podia aparecer e acabou aparecendo. Então, sem mais delongas, vamos aos indicados. Eu vou falar também aquilo que eu acertei e errei, né, para vocês que estão acompanhando as minhas apostas desde sempre. Bom, começando pela canção original, já há um demonstrativo aqui que vai aparecer em outras categorias. Aqui ficou de fora Tchau Papa, de Pinóquio. Pinóquio era um filme que todo mundo aguardava na categoria de canção original, eu acho um absurdo essa ficar fora. E de trilha sonora, que também eu acho um absurdo ficar fora. E nas duas categorias deu lugar a Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Não acho que Pinóquio vai perder a animação, mas sai um pouco mais enfraquecido do que a gente esperava, enquanto Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo a gente já esperava em categorias principais, em algumas categorias técnicas, mas apareceu em muito mais do que eu, pelo menos, aguardava. Todas as categorias que Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo aparecia como quarto, quinto nome, às vezes como sexto nome, acabou entrando. Aqui em canção original, eu confesso que eu não esperava essa indicação. Também ficou de fora Carolina, de Um Lugar Bem Longe Daqui, que eu acho o filme bem fraquinho, e no lugar entrou Applause. Eu ainda não assisti ao filme, não posso comentar sobre a canção também. Indo para a categoria de efeitos visuais, essa eu falei que para mim era mais fácil de apostar, porque Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que era um dos favoritos, não entrou na pré-lista. Então a gente tem aqui Top Gun Maverick, Avatar 2, The Batman, Pantera Negra 2 e Nada de Novo no Front. Foram exatamente os 5 que eu apostei. E se eu estiver olhando para baixo é porque eu estou conferindo, porque eu não lembro todas as categorias de cabeça, obviamente, para a gente poder fazer isso um pouco mais rápido. Categoria de som, aqui eu acertei 4 de 5, Babilônia acabou não entrando, que eu acho um trabalho de som muito bom e muito importante dentro do filme, um filme que fala muito sobre o som. Para o seu lugar entrou The Batman, que eu gostei muito do trabalho de som, então eu não fiquei chateado com essa mudança aqui. Os outros 4 que eu apostei já eram esperados, Top Gun Maverick, Avatar 2, Elvis e Nada de Novo no Front entraram. Talvez aqui Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo corria por fora com alguma força e seja uma das únicas categorias que não conseguiu essa vaga como esperado. Indo para a categoria de trilha sonora, como eu já adiantei para vocês, Pinóquio deu a sua vaga, pelo menos na minha opinião, que essa vaga era para ser de Pinóquio, para Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que eu confesso que eu não acho nada demais a trilha sonora. Tinham outras até que ficaram de fora que eram melhores. Os outros 4 nomes que eram aguardados se confirmaram: Babilônia, Os Fabelmans, Banshees of Inisherin e Nada de Novo no Front, que para mim era a aposta mais ousada, mas também conseguiu uma vaga aqui, como em muitas outras categorias técnicas, consolidando o filme como filme
que deve ganhar a categoria de filme internacional, incluindo com a indicação para melhor filme. Categoria de design de produção, aqui ficou de fora Pantera Negra 2, que eu não esperava sinceramente. No lugar, nas minhas apostas, entrou os Fabelmans, que eu falava que corria por fora com grandes chances de entrar, mas eu achava que poderia tirar mais uma vaga de Avatar 2 ou talvez de Nada de Novo no Front, acabou tirando a de Pantera Negra, que era um dos favoritos. Então, além de os Fabelmans, Babilônia, Elvis, Avatar 2 e Nada de Novo no Front, que já eram aguardados também, estavam nas minhas apostas. Categoria de maquiagem e cabelo, aqui eu falei que Crimes do Futuro eu apostei mais pela paixão e poderia de alguma forma chamar atenção e tal, porque pra mim é a melhor maquiagem do ano, mas não era muito esperada nessa categoria. E também Babilônia eu achava que poderia aparecer, mas não era muito segura. Eram os dois filmes que eu falei que poderiam ficar de fora e que poderiam dar lugar a Nada de Novo no Front e Pantera Negra 2. Foi exatamente o que aconteceu, então aqui acertei 3 de 5, mas não tem nada de muito inesperado. Confirmou também The Batman, Elvis e A Baleia, os três que tem maquiagem, digamos, mais pesadas, assim, e que a academia gosta muito, né, aquele negócio de modificar o ator, como acontece em A Baleia com Brendan Fraser, como acontece com Colin Farrell em The Batman, como acontece com Tom Hanks em Elvis. Indo para a categoria de figurino, aqui acertei 3 de 5 também, não esperava A Mulher Rei de fora, foi um filme também que sai aqui extremamente enfraquecido, digamos assim, porque não teve nenhuma das indicações que esperava. E também Corsage, eu já tinha falado que era uma aposta muito mais difícil, que eu apostava mais por ser um filme de época. Esse filme com essa característica, digamos assim, de certa forma foi Miss Harris Goes to Paris, que até estava mais cotado que Corsage. E Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo também estava talvez até mais cotado, ou junto ali com A Mulher Rei e tal, nesse bolo. Acabou conseguindo mais uma indicação importante para mostrar como a academia, de forma geral, gostou muito de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Se confirmaram Pantera Negra 2, Elvis e Babilônia. Não via nenhum desses três com chance de não aparecer, todos estavam nas minhas apostas. Montagem, uma categoria muito importante e que diz muito aqui. Diz muito para Tar, que conseguiu essa indicação de montagem, que é muito interessante por ser uma montagem que não tem tanto a ver com a cara da academia, digamos assim, que geralmente busca montagens mais rápidas e tal, e vem mudando um pouco essa lógica nos últimos anos. A categoria de montagem, eu sempre lembro que é uma das mais importantes nos últimos 30 anos, se eu não me engano. Acho que só 2 filmes ganharam o Oscar de melhor filme sem estar na categoria de montagem. Um deles foi ano passado, Coda. Então essa indicação de Tar aqui é muito importante, nem era um dos mais cotados para montagem, e os Fabelmans ficaram de fora, que diz muito sobre o filme talvez não ter as chances que a gente esperava em algum momento durante a temporada. Além disso, Top Gun Maverick eu já esperava, não tinha como ficar de fora, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo e Elvis eram super aguardadas, assim como Banshees of Inisherin era uma que eu achava que tinha mais chance de ficar de fora que os Fabelmans. Já a categoria de fotografia, eu cantei a bola pra vocês lá nas minhas indicações, que eu falei, a categoria de fotografia é a mais difícil de todas, eu posso não acertar nenhum, posso acertar 1 ou 2 só dessa categoria, porque o BAFTA foi diferente do sindicato, tá tudo diferente, tem muitos nomes aqui nessa categoria. Aqui, nas minhas apostas, acabou ficando de fora The Batman, que eu acho um pecado, Avatar 2, que eu acho também outro pecado, a fotografia é espetacular, essa ideia de que porque é feito com muitos efeitos visuais não pode ser indicado em fotografia, para mim isso é uma grande bobagem. E Top Gun Maverick também eu esperava nessa categoria até como um dos mais fortes. Se confirmou da minha lista apenas Elvis e Nada de Novo no Front. Apareceu aqui Empire of Light, que eu cantei a bola para vocês que podia ser indicado por ter o Roger Deakins por trás. Bardo também, que eu gosto da fotografia do filme, apesar de não gostar do filme de forma geral. E aí mais uma surpresa em uma categoria importante, de novo Tar. Tar pra mim sai muito fortalecido aqui das indicações, o que é ótimo, eu gosto muito do filme. A crítica sai amanhã aqui no canal. Indo para a categoria de roteiro original, eu falei para vocês que Triângulo da Tristeza era mais favorito que After Sun. Eu acabei colocando After Sun na lista porque nesse filme divisivo que é Triângulo da Tristeza, eu tô no bolo de pessoas que odiou o filme. Eu acho Triângulo da Tristeza muito, muito ruim mesmo. Mas consegue essa indicação de roteiro original e ele era um dos 5 mais cotados. Os outros 4, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Os Fabelmans, Tar e os Banshees of Inisherin, eu já tinha colocado na minha lista, então sem surpresas em roteiro original. Em roteiro adaptado, aqui diz muito, quando eu vi a categoria de roteiro adaptado, eu falei, A Baleia não vai ser indicada a melhor filme, como
corria por fora, estava cotado, apareceu no PGA, porque a categoria de roteiro diz muito e The Whale era um dos filmes fortes para a categoria de roteiro adaptado, acabou ficando de fora. Ela disse, eu falava que poderia sair da lista, mas eu achei que seria indicado, os dois acabaram ficando de fora, para Living, que era um correndo forte por fora, que tinha grande chance de indicação, e eu falei para vocês no vídeo de ontem, Top Gun Maverick pode aparecer na categoria de roteiro, o que eu acho meio bizarro. O roteiro tá longe de ser uma das forças do filme, mas ele tinha conseguido umas indicações aí e acabou aparecendo como a surpresa, mais ou menos aqui. Se confirma Women Talking, Glass Onion e Nada de Novo no Front, que estavam na minha lista aqui, 3 de 5. Documentário eu também falei para vocês, Moonage Daydream e O Território eu vou colocar aqui, mas eles não estão entre os 5 mais prováveis. E documentário sempre uma categoria com muitas surpresas e tal. Bom, não tivemos surpresas com os 3 mais fortes. All the Beauty and the Bloodshed, All That Breathes e Fire of Love, os 3 favoritos aqui da categoria, se confirmaram como estavam nas minhas apostas. Eu falei pra vocês que Navalny era um dos 5 mais cotados, também conseguiu a indicação. Talvez a surpresa fique mais para A House Made of Splinters, que eu não esperava nessa lista, mas documentário a gente sempre tem pelo menos uma surpresa, aconteceu de novo. Em animação eu falei, Apollo 10,5 eu vou colocar aqui porque a última vaga está completamente em aberto, eu vou colocar a animação que eu mais gosto, que tem um estilo diferente, pode chamar atenção pela qualidade, apesar de não ter campanha. Não se confirmou, no seu lugar foi The Sea Beast, que era até mais cotada que Apollo 10,5. Eu falei Apollo 10,5 e eu falei que os outros 4 nomes era muito difícil que algum saísse. Então, Pinóquio, Turning Red, Marcel the Shells with the Shoes On e o Gato de Botas 2, esses 4 nomes eram certos, aparecem aqui também. Categoria de filme internacional, uma grande surpresa. Eu até achava que The Quiet Girl poderia ser indicado, eu coloquei EO no lugar e eu achava que a briga pela 5ª vaga, se a gente não tivesse uma grande surpresa, seria entre EO e The Quiet Girl, né, o filme da Polônia, e The Quiet Girl da Irlanda. Mas quem acabou saindo é Decisão de Partir, que pra mim, eu não esperava, sinceramente, pra mim era um dos filmes mais fortes aqui. Eu achava mais fácil Close não conseguir a vaga do que Decisão de Partir. Então, dos cinco nomes que eu falei, 4 entraram. Nada de Novo no Front na Alemanha, Close da Bélgica, Argentina 1985 da Argentina, EO da Polônia e The Quiet Girl, que já tinha sido indicado ao BAFTA, por exemplo, entra aqui como o 5º nome, o filme da Irlanda. Indo agora para a categoria de atriz coadjuvante, eu falei para vocês que era provável que a Hong Chau fosse indicada, mas eu ainda não assisti a Baleia, por isso eu coloquei a Jessie Buckley, que eu também ainda não vi o filme, mas que eu achava que o Women Talking ia ter um pouco mais força no Oscar do que nas outras premiações. Bom, até teve, conseguiu indicação para roteiro, para melhor filme e tudo mais, mas não foi o caso aqui da Jessie Buckley como atriz coadjuvante, entrou mesmo a Hong Chau no lugar. Os outros 4 nomes foi exatamente os que eu falei. Angela Bassett, Carrie Condon, Jamie Lee Curtis e Stephanie Su, mais 2 indicações para Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. A gente ficava naquela dúvida, será que vão ter 2 nomes de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo nessa categoria? Bom, teve. E em coadjuvante também acontece de ter 2 nomes no mesmo filme. Eu apostei no Jude Hirsch por Os Fabelmans e falei assim, vou colocar ele e o Paul Dano. Eu até na live que eu participei domingo, eu falei, o Paul Dano é o favorito por Os Fabelmans, mas o Jude Hirsch tem muito a cara dessa categoria. Eu acho mais fácil o Paul Dano não ser indicado do que o Jude Hirsch. E foi exatamente o que aconteceu. O Jude Hirsch conseguiu a indicação e o Paul Dano é o snob, digamos, dessa categoria. No lugar dele entrou uma grande surpresa, que é o Brian Tyree Henry, ator que eu gosto muito por The Caseway, da Apple TV+, filme que eu não assisti, então não posso comentar, mas gosto muito do ator. Os outros 4 nomes estavam na minha lista, aqui Rui Kwan, muito aguardado, Brendan Gleeson, muito aguardado, Barry Keoghan, muito aguardado, o Jude Hirsch era o 5º ou 6º nome, eu tinha apostado e também entra aqui, o Paul Dano acaba sendo o snob. Na categoria de melhor atriz, eu falei que eu achava que a Michelle Williams ia aparecer, apesar de achar que a Danielle Deadwyler poderia correr por fora e tudo mais. Aqui, talvez a surpresa negativa é que a gente tinha 2 atrizes negras cotadas entre as 5, a Danielle Deadwyler por Till, que eu deixei de fora porque eu achei que o filme talvez não fosse tão assistido, e a Viola Davis por A Mulher Rei. As 2 estavam na cotação das 5 até na frente da Michelle Williams. E as 2 acabaram ficando de fora. Então a surpresa que entra aqui é a Michelle Williams entrando, mesmo em melhor 3 não chega a ser uma grande surpresa, mas a grande surpresa é a Andrea Riseborough. E eu participei dessa live de domingo do Estação Nerd, e lá a Raíssa, que participou com a gente, falou, olha, fique de olho nela que ela pode ser uma surpresa, o nome dela tá começando a surgir de repente, foi muito elogiada pela Kate Winslet e tudo mais. Então aqui a grande surpresa talvez das indicações esteja
no Brian Tyree Harry e também aqui na Andrea Riseborough. Os outros nomes já aguardados, Michelle Yeoh, Cate Blanchett, as duas favoritas, também a Ana de Armas, que eu apostei na primeira aposta de novembro, não apostei em dezembro, mas coloquei nas minhas apostas finais, confirma aqui a única indicação de Blonde, ainda bem, né, porque o filme é muito problemático. Melhor ator, pra mim, uma lista bem tranquila também, eu acertei os 5 nomes aqui, Brendan Fraser, Colin Farrell, Austin Butler, Paul Mescal, muito feliz pela indicação do Paul Mescal, e o Bill Nighy, então indicações esperadas para melhor ator sem nenhuma grande surpresa. Para melhor diretor também eu falei, tem aqueles 4 nomes e mais o nome do diretor internacional, digamos assim. Bom, teve um diretor internacional, na verdade teve mais de um, mas esse diretor internacional, entre aspas, foi não pelo filme que a gente esperava e não por um filme internacional, né? Porque Triângulo da Tristeza é uma coprodução Estados Unidos, Suécia e muitos outros países. Então o Ruben Östlund aqui é uma surpresa, não chega a ser uma grande surpresa, porque essa quinta vaga estava meio em aberto, mas acaba sendo uma surpresa aqui na categoria de direção. Infelizmente, acho o pior trabalho dos que eu vi da carreira dele, e isso pra mim é bem problemático do Oscar, né? Quando ele fez filmes suecos, digamos assim, que são melhores do que Triângulo da Tristeza, o Oscar não olhou muito pra ele. Agora, quando ele faz um filme com atores americanos e esse tipo de coisa, aí o Oscar olha pra ele. É um problema, mas a gente está acostumado com a academia sendo assim. E com isso, sai o nome do Edward Berger por Nada de Novo no Front. Os outros 4 nomes, Todd Field confirma o crescimento de Tar, Steven Spielberg, Martin McDonagh e os Daniels, que já eram mais aguardados como os 3 mais fortes aqui da categoria. Para melhor filme também, eu falei que Babilônia não tinha tanta segurança, mas eu achava que por falar da indústria e tudo mais poderia aparecer. Não apareceu. No seu lugar entrou também o Triângulo da Tristeza como essa surpresa, que não chega a ser uma grande surpresa, mas ainda é uma surpresa. Os outros 9 filmes eu meio que cravei que já estavam nas minhas apostas. Como eu falei, eu achava que esse ano o PGA só ia acertar 7 dos 10 filmes. Aconteceu exatamente isso, a gente não teve Pantera Negra 2, A Baleia e Glass Onion, que estavam no Sindicato dos Produtores como melhor filme, mas o único erro é que desses 3 filmes eu coloquei Babilônia como um dos diferentes e entrou Triângulo da Tristeza. Então, os Fablemans, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, Banshees of Inisherin, Top Gun Maverick, Avatar 2, Elvis, Nada de Novo no Front, confirmando o filme internacional mais forte, e Tar, esses eram muito aguardados. Eu ficava na dúvida se o Women Talking ia conseguir essa indicação que no começo parecia óbvia e depois o filme foi perdendo força, confirmou essa indicação, e o 10º filme, Triângulo da Tristeza. Bom, de forma geral, não gosto tanto assim, eu não desgosto de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo como muita gente, mas não acho que é um filme pra tudo isso. Eu acho que tem filmes melhores sendo mais deixados de lado aqui em várias categorias, mas o que me deixa mais chateado é mesmo o Triângulo da Tristeza, que tem muito a cara da academia, né? Essa ideia de uma sátira mais escancarada, a famosa sátira que você não precisa pensar muito porque o diretor se coloca num pedestal e explica tudo pra você. É um dos problemas, eu sei que muita gente gosta, eu não gosto, assim como eu não gosto dos filmes do Adam McKay, por exemplo, que faz algo parecido e que sempre são indicados na academia. Eu acho engraçado que esse filme, Triângulo da Tristeza, ele faz críticas sobre pessoas que parecem muito os votantes da academia. É quase como se eles estivessem se olhando no espelho e dando risada, pelo menos essa é a minha opinião. Amanhã, crítica de Tar, sexta-feira, live com o Dali e com o Marsalem pra gente falar mais sobre essas indicações e quero que vocês participem com a gente pra gente poder bater esse papo. Por hoje é isso e corta.